Então sejam muito bem-vindas a mais um programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase sem remédios. Para quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E o nosso tema de hoje é o básico da candidíase que a maioria não sabe, inclusive profissionais de saúde. Então, gente, o que seria, o básico da candidíase? O que a gente pensa quando vem na cabeça candidíase, quando a gente está sentindo, candidíase? Bom, que a candidíase é provocada pelo crescimento de um fungo chamado Cândida, fungo Cândida. A gente já sabe, a grande maioria das pessoas já sabe. Acredito que a maioria de vocês também já saiba, já deve ter visto lá nos seus exames aparecendo, Cândida SP, fungo Cândida albicans, já sabe ali, alguém já deve ter visto em algum lugar esse nominho aí, o fungo Cândida. Tudo certo? Então tá bom. A grande maioria já sabe que a candidíase é provocada pelo crescimento excessivo desse fungo Cândida. Tudo certo? A maioria de nós sabe. Profissionais de saúde também, pacientes e profissionais. Algumas pessoas até já entenderam que esse fungo Cândida que provoca a candidíase, ele não vem de fora. Ele está dentro da gente, ele faz parte da nossa microbiota. Da nossa microbiota natural, faz parte da gente. Tá ali o fungo Cândida. Beleza, tá ali. Algumas pessoas já entenderam, tá? Não vem de fora. Mas mesmo assim, gente, direto eu ainda recebo essas perguntas. Ah, a candidíase é transmissível? Ah, eu peguei do meu marido, será que é o meu namorado? Ah, será que eu vou passar pro meu marido? Tô com medo e tal. Mas é da gente, tá? Cada um com o seu fungo. Então, se você tá sofrendo de candidíase, o fungo que já faz parte de você, que cresceu demais. Tudo certo? Então, aí muita gente já entendeu também. Não vem de fora, é nosso. Mas poucas pessoas entendem que a candidíase não tem origem lá no canal vaginal, na região íntima. Inclusive, gente, tem muitos profissionais hoje em dia ainda que acredita que tá ali na região íntima, então cuida da região íntima, trata ali, todos os cuidados localmente, mas não entende porque a candidíase está sempre voltando. Então, gente, a candidíase não começa na região vaginal, não começa na região íntima. É o fungo Cândida que cresce? Sim. Faz parte da gente? Sim. Mas a origem não é ali, na região íntima. Começa lá no intestino. Então, se você tá com sintomas vaginais, ali tá com ardência, com coceira, com corrimento, com dor na relação, inchaço, vermelhidão, ali localmente, para isso estar acontecendo, primeiro teve que crescer muito fungo Cândida ali no seu intestino. Lá que a origem é o tamanhão do intestino, metros e metros e metros, canal vaginal pequenininho. Tem muito mais fungo Cândida crescido lá no seu intestino do que no canal vaginal, com toda certeza, tá certo? E por que ele cresce demais? Porque acontece uma desbiose. A desbiose é o desequilíbrio dos bichinhos que moram na gente, fazem parte da nossa microbiota. Então, para o fungo Cândida, que já faz parte dessa microbiota, conseguir crescer demais e causar candidíase, é porque os outros bichinhos ali do bem, as bactérias boas, os fungos do bem, eles desequilibraram e não conseguiram impedir que esse fungo Cândida, que normalmente está ali presente, mas numa quantidade muito pequenininha que não faz mal a ninguém, esses outros não deixaram, se desequilibraram de alguma forma, que não conseguiram impedir esse crescimento. Então, junta isso aí com essa desbiose, junta que você vai alimentando esse fungo, vai entregando alimentos para ele, ele vai crescendo mais facilmente porque você está dando comida e o seu corpo não está conseguindo combater. Então, tudo começando ali pelo intestino e dali do intestino o fungo consegue se espalhar por todo o corpo, tá, gente? Por todo o seu corpo. E aí, gente, por que é importante você entender isso, esse básico aqui da candidíase, que não começa na região vaginal, não começa na região íntima, primeiro acontece no intestino. Por quê?
É por isso que os tratamentos convencionais, os tratamentos focados nos sintomas vaginais não resolvem o seu problema. Porque não cuida do intestino, não cuida do fungo que está lá no intestino. Então você continua tratando localmente sintomas vaginais, ameniza um pouco o corrimento, ameniza um pouco a coceira, dá para voltar a namorar aí por um tempinho, mas daí a pouco volta de novo. Aí vem aquela velha afirmação, não é nem uma pergunta, é uma afirmação que muitas de vocês fazem, que eu escuto todos os dias. Ai, Roberta, mas eu faço tudo e continuo com candidíase. Quase todos os comentários, né, nos meus vídeos, sempre tem algum comentário assim. Ai, mas eu já fiz de tudo, mas eu continuo com candidíase. Ai, eu já tomei o remédio tal por tanto tempo e nada. Eu uso pomada todo mês e nada. Eu já fiz tratamento alternativo, não sei das quantas e nada. E não vai resolver. Porque esses tratamentos que são focados nos sintomas vaginais não vão cuidar do intestino, do que está acontecendo ali, excesso de fungo, desequilíbrio, tudo isso no intestino. Então você vai sempre continuar com a candidíase voltando, que na verdade nem foi embora, né? Você só vai mascarando, vai aliviando esses sintomas locais. Então, gente, lembrando aqui que eu tô falando dos sintomas locais vaginais, por quê? Porque é o que mais incomoda a gente. Claro, né, gente? Imagina, você tá com uma coceira insuportável, que te deixa desconfortável na rua, que não te deixa dormir direito muitas vezes, que te machuca por você coçar, né, e sua unha te arranhar e você se machucar, que te atrapalha a ter relação, você sente dor, você não consegue namorar, você sente ardência, aquele corrimento horroroso que a gente morre de vergonha, medo daquilo molhar demais e as pessoas perceberem. Eu sei, porque eu já passei por isso, tá? Se você já me acompanha há algum tempo e já sabe minha história, né, gente? Mas a gente fica com esses sintomas terríveis e isso faz a gente procurar ajuda, procurar um tratamento. Mas não é só isso. Isso sim é o mínimo. Isso é a ponta do iceberg dos sintomas da candidíase. Tem dezenas de sintomas acontecendo aí no seu corpo por causa da candidíase. Por quê? Porque não é ali na região vaginal, não está focada ali, circunscrita ali na região vaginal. Começou lá no intestino, então se está lá no intestino, dali o próprio fungo já causa problema localmente no intestino. As toxinas que o fungo está liberando no intestino conseguem se espalhar pelo corpo inteiro, conseguem sim causar problemas locais também e conseguem se espalhar pelo corpo inteiro e causar distúrbios no corpo todo. Então tem dezenas de sintomas, né, que estão acontecendo no seu corpo por causa da candidíase. Alguns mais básicos que estão relacionados à fermentação, à presença do fungo ali no seu intestino, são excesso de gases, estufamento, né, a barriga inchada, a barriga estufada, excesso de arrotos às vezes. Também sintomas de pele podem estar acontecendo, a pele mais ressecada, a pele descamando, espinha, caspa, seborreia, cabelo fraco, caindo demais, unha fraca e outras coisas menos óbvias. Às vezes você tá com distúrbios da digestão, né? Tá ali com gastrite, com azia, com queimação, com refluxo, trata e não se resolve nunca. Por quê? Porque a causa não está sendo tratada. A causa está sendo a candidíase e você não está sendo tratada da maneira correta. Então, às vezes, você tem dor de cabeça todo dia. E aí, você tem uma irritação que você não entende de onde vem. Às vezes, fraqueza, tontura. Então, sim, tem muita coisa relacionada à candidíase que a gente não faz nem ideia. Tá? Isso aqui é só abrindo um parêntese, porque eu não posso deixar de falar isso. Porque eu estou citando aqui questões vaginais, mas vai muito além disso, tá? Os sintomas da candidíase vão muito além dos sintomas vaginais, tá certo? Então, gente, por que eu preciso trazer isso para vocês? Porque enquanto a origem da candidíase não for entendida, você vai continuar fazendo os mesmos tratamentos. Você vai continuar tratando somente os sintomas. Você vai continuar indo no médico, indo no profissional que vai tratar os sintomas, porque lembra que eu falei, os próprios profissionais também é uma minoria que já entende isso, que está atualizado, né, em relação a estudos, em relação a entender
tudo isso, entender que a candidíase tá super ali interligada, começa ali no intestino, tá certo, gente? Então, quando você não entende, você acaba caindo nesses tratamentos que tratam localmente e não resolvem o seu problema de verdade. Márcia, a candidíase pode causar tudo isso? Márcia, eu só citei alguns, tá? Eu passo para as minhas alunas um formulário de anamnese que tem, se não me engano, 65 ou 67, mais de 60 sintomas diferentes relacionados à candidíase. Olha, muita coisa que está acontecendo aí no seu corpo por causa do fungo cândida. Eu não vou entrar muito em detalhes nesses sintomas hoje, porque senão vai ficar muito longa a nossa live, né? Não é o assunto de hoje, mas já tem outros vídeos que eu falei sobre isso, e eu prometo que eu trago isso mais vezes aqui, porque sempre está chegando gente nova e sempre são perguntas recorrentes, e realmente à primeira vista é meio estranho, né? Primeira vista, assim, quando você escuta isso, você pensa, caramba, gente, mas a candidíase não é lá, né, na região íntima, não é ali aquela coceira, não é aquela ardência ali, aquele corrimento? Como é que esse negócio tá aí chegando lá na minha cabeça e fazendo doer? Como é que esse negócio tá chegando lá no meu estômago e atrapalhando minha digestão? Tá fazendo meu cabelo cair? Mas tem tanta coisa acontecendo ali dentro do seu corpo, né, começando pelo intestino e dali se espalhando por causa do fungo cândida, que sim, candidíase pode provocar tudo isso e muito mais mesmo, tá? Então, gente, uma coisa, beleza, entenderam, né? Agora entendeu, né, que começa no intestino, que a candidíase começa lá no intestino. Então, Roberta, meu Deus, agora o que eu faço? Eu já entendi que, Márcia, na citologia pode descobrir se tem candidíase? No exame citológico pode, se der a sorte de conseguir pegar uma amostragem ali em algum local onde tem uma quantidade de fungos suficiente para aparecer no exame, pode aparecer sim no citológico, tá? Pode aparecer, mas não quer dizer, gente, que se não apareceu no citológico a presença de fungos, a presença do fungo cândida, que você não tenha candidíase. Porque, como eu falei, a origem não é no canal vaginal. Se aparecer no seu exame vaginal, no seu citológico vaginal, no Papa Nicolau, né, no seu preventivo, ou em alguma cultura de secreção vaginal, se aparecer, só vai confirmar o diagnóstico. Mas nem sempre vai estar ali ativo naquele momento, né, o fungo presente no canal vaginal, numa quantidade suficiente para ser detectada. Mas e o que está lá no seu intestino? E o que está lá provocando todos os outros sintomas? Então, às vezes você tem, assim, vários desses outros sintomas, vários, e não aparece no citológico, né, fungo. Mas e aí? Quer dizer então que você não tem candidíase? Simplesmente não detectou, tá certo? Bela, sintomas na parte íntima pode ser psicológico dentro dessa linhagem da candidíase? Não é, Bela, não é que os sintomas da candidíase, os locais ali vaginais, eles podem ser psicológicos. A questão é que o psicológico, né, quando não tá bem, quando tá desregulado, quando tá com muita ansiedade, com muita apreensão ou depressão, qualquer questão assim diferente, desregulada do funcionamento normal, o corpo precisa deslocar muita energia, deslocar muitos nutrientes para essas questões psicológicas, para gerenciar tudo isso, né? Porque quando estão acontecendo essas questões psicológicas, tem uma produção diferenciada, maior de alguns neurotransmissores, de alguns hormônios, de algumas coisas que precisam da energia, dos nutrientes, do foco do seu corpo para isso. Não tem como fugir disso. Então, acaba que sobra menos energia, nutriente, foco do corpo no sistema imune.
seu sistema imune vai diminuir um pouco, né? A sua imunidade vai dar aquela caída e vai ficar mais fácil para os fungos crescerem ainda mais, produzirem mais toxinas, o seu corpo não vai conseguir lidar tão bem com essas toxinas e vai acontecer uma piora de sintomas. Então, o psicológico, ele funciona como um gatilho para facilitar o crescimento dos fungos, mas não quer dizer que os sintomas que você está sentindo são coisa que está vindo da sua cabeça, tá? É que as questões psicológicas, elas podem facilitar, funcionar como um gatilho facilitador do crescimento do fungo Cândida, tá certo? Então, o que você está sentindo é real, sim, você sente os sintomas, está acontecendo de verdade, fisiologicamente ali em você, porém, o psicológico está funcionando como um gatilho para facilitar esses acontecimentos fisiológicos, tá certo? Então, né, meninas, entendendo aí que candidíase começa lá no intestino, tá lá, começou dali consegue se espalhar para o corpo inteiro, né? Então, vamos lá. Sabe uma coisa, né? Já entendeu? Então tá bom. Sabe uma coisa que muita gente pensa quando escuta isso, que a origem da candidíase tá lá no intestino? Ah, então vou procurar um médico de intestino, então, pronto. E, gente, eu super entendo isso aí, esse pensamento, porque nós somos acostumados a fatiar o nosso corpo. A medicina foi se modernizando e reduzindo, fatiando o nosso corpo em pequenos pedacinhos, e cada profissional foi se especializando, cada área da medicina foi se especializando em um pedacinho desses. Então é super comum e entendo que muitas pessoas pensem isso, né? Faz sentido se você for levar em consideração a medicina moderna. Porém, gente, o médico, né, de intestino, ele está incluído nesta grande maioria de profissionais que realmente não entende a candidíase. Então, os profissionais, a maioria dos profissionais de saúde também não entende. É uma minoria, são muito poucos. Eu vejo isso nos cursos que eu faço. Eu vejo isso nos grupos de estudo que eu participo. São pouquíssimos profissionais que realmente entendem, tá? Então, gente, esses médicos também não entendem. Eles entendem de muita coisa ali do intestino, que começa ali no intestino e fica ali no intestino, lesões, outras coisas ali, mas não a candidíase, porque não entende essa ligação. Então, gente, né, até porque não vai adiantar você procurar um médico de intestino, até porque o tratamento correto da candidíase, ele não é com uma intervenção ali pontual no intestino. O tratamento que realmente funciona para acabar de vez com a candidíase, ele não se resume a cuidar ali do intestino, mas ele precisa, sim, cuidar do intestino de uma certa forma, mas ele também precisa enfraquecer o fungo cândida, o fungo que está causando a candidíase. Ele precisa fortalecer a imunidade. E isso só vai ser possível com um tratamento baseado na alimentação, um tratamento com fases diferentes, com cuidados específicos diferentes para o seu corpo. Porque você precisa, em um primeiro momento, sim, enfraquecer o fungo, acabar com esse excesso de fungos, né, reequilibrar e o seu corpo, trazer de volta o seu corpo para a normalidade. Depois você precisa readaptar o seu organismo para esta nova realidade, para você aprender depois, no terceiro momento, para você aprender a se manter e, num terceiro momento, realmente fazer esta manutenção para deixar o seu corpo assim funcionando bem, sem excesso de fungos, impedindo que o fungo cresça novamente. Então, gente, para um tratamento correto para candidíase, ele simplesmente não acaba com a candidíase em si, né? O excesso de fungos, os sintomas que os fungos estão provocando. Mas ele acaba com a candidíase e também impede que o fungo consiga crescer em excesso novamente. Por isso, você tem que ter esse caminho de, sim, acabar com o fungo, combater o fungo, trazer o equilíbrio de volta para o corpo, né? recuperar a imunidade, recuperar o intestino,
Recuperou? Ótimo, então vamos aprender a manter isso aí, o que você precisa fazer para manter isso aí. E depois, no terceiro momento, aplicar esta manutenção, né? Para o seu corpo realmente ficar blindado contra o crescimento desse fungo, porque ele faz parte da gente. O fungo cândida está aí dentro da gente. Isso não tem como a gente mudar, não tem como eliminar completamente o fungo da nossa vida. Ele faz parte da gente, da nossa microbiota. O que a gente faz é deixar ele quietinho ali, é deixar ele na quantidade pequenininha, pouquinha ali, que é o natural que precisa estar acontecendo dentro do nosso corpo, tá? Deixa eu ver se tem algum comentáriozinho aqui no YouTube, no Facebook. Neudjan, boa noite. Aqui no Instagram, gente, fala pra mim, vocês conseguiram entender? Esse básico aqui da candidíase, o básico que precisa acontecer no seu corpo para acabar de verdade com a candidíase? Porque, gente, não adianta nada eu chegar aqui para vocês e falar: para acabar com a candidíase, você precisa fazer tal coisa. Para acabar com a candidíase, olha, os sintomas da candidíase são esse, mas tá, e como que isso está acontecendo? Porque quando você está entendendo, você tem o critério, você consegue saber se o que você está fazendo realmente está indo na direção correta, está indo para onde precisa, cuidando do que precisa ser cuidado, né? Rafaela está perguntando se a candidíase pode causar HPV ou outras doenças. Então, Rafaela, a candidíase ela pode facilitar o surgimento de várias doenças. Em relação ao HPV, como a sua imunidade fica mais comprometida quando você está com candidíase, você também, né, localmente ali está acontecendo uma inflamação, está mais sensibilizado, fica sim mais suscetível, mais facilitado para alguns agentes externos provocarem doença, como por exemplo HPV ou alguma doença sexualmente transmissível. Tá? Sim, pode acontecer essa facilitação, mas a candidíase não vai evoluir para um HPV, tá certo? Tem outras doenças, por exemplo, doenças autoimunes, elas podem ser desencadeadas por esses desequilíbrios que estão acontecendo no corpo por causa da candidíase. Então a candidíase, ela pode realmente desencadear algumas doenças, algumas outras doenças, ou agravar, né, facilitar, também ele pode desencadear ou agravar algumas doenças, algumas outras, né, bastante, porque quando você está com excesso do fungo cândida no seu corpo, é um desequilíbrio muito grande que está acontecendo. Tem muita toxina espalhada pelo corpo, está sensibilizando o seu sistema imune está enfraquecido. Então, ele está enfraquecido porque não consegue dar uma resposta contra os agentes externos, não consegue dar uma resposta suficiente, mas ele também está desregulado, então facilita o surgimento de alergias. Até porque o intestino também, primeiro aconteceu a desbiose para o fungo conseguir crescer. Então está acontecendo uma inflamação no seu intestino está permeável, está deixando passar para o seu corpo, né, coisas que não deveriam, às vezes alguma bactéria, proteínas grandes demais que podem causar alergia, que podem causar inflamações em lugares onde não deveriam. Então tudo isso vai levando ao desenvolvimento de outras questões, de outras doenças, de outras situações, inflamações, sim, tá? Então tem muita coisa acontecendo. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisinha, gente, que às vezes eu tô falando aqui, aí para eu não perder o fio da meada do que eu tô falando, eu pulo alguma perguntinha de vocês. Mas eu acho que eu não pulei nenhuma, não. Acho. Se eu tiver pulado, gente, é só colocar aqui de novo, tá? É só perguntar aqui novamente.
É que eu acho que eu não pulei. A Keliane. Eu tenho candidíase de repetição, não consigo ficar boa. O que eu faço então, Keliane? Muito provavelmente você está tratando só sintomas. Você não está indo lá na raiz do problema. Você não está tratando a causa primária da candidíase. Tá amenizando os sintomas vaginais. Então, gente, tomar antifúngico, usar creme, usar pomada, óvulo, fazer banho de assento, isso não resolve a candidíase. Vai te dar um alívio por algum tempo? Sim, vai dar um alívio por algum tempo porque você está cuidando localmente. São medidas que vão conseguir diminuir um pouco a quantidade de fungos que tem ali localmente, vai conseguir melhorar, né, essa sensibilização, ajudar a cicatrizar e tal. Então vai te dar esse alívio momentâneo. Mas se você não cuidou da raiz do problema, não cuidou lá do seu intestino, o fungo cresce de novo. Ele volta, ele cresce. Aí às vezes algumas pessoas me perguntam, mas aí eu não vou usar só uma pomada local. Eu vou tomar um remédio antifúngico, não vai matar os fungos que estão no intestino? Vai matar um pouco, vai matar uma certa quantidade, mas mesmo que matasse uma quantidade super grande, simplesmente matar o fungo cândida não acaba com a candidíase, não resolve o seu problema de verdade, porque nunca vai conseguir matar todos os fungos que estão aí no seu corpo. Não dá, sempre vai sobrar, sempre. Faz parte da gente, tá? Faz parte da gente. E o que sobrar, ele sempre vai conseguir crescer. Se você não cuida desse ambiente que está ali favorável para o fungo crescer, se você não cuida do que alguns pesquisadores chamam de terreno biológico. Então, se esse terreno biológico aí do seu corpo, ele está fértil para o fungo crescer, ele vai crescer. E a candidíase vai voltar rapidíssimo. Mas também tem um agravante, que aí você vai tomando esses remédios, no primeiro momento ele pode até fazer um efeito um pouquinho maior, mas o fungo vai criando resistência. O fungo vai aprendendo a lidar com esse agente externo e vai ficando cada vez mais difícil do remédio fazer o mesmo efeito que fazia antes. Tá? O fungo vai criando essa resistência, então o remédio faz efeito cada vez menor, tá? E não cuida do terreno biológico, né? Não cuida aí, né, desse ambiente do seu corpo. Então o fungo morre cada vez menos e continua ali com aquele ambiente favorável para crescer cada vez mais. Aí a candidíase fica lá, esse ciclo do fungo, né? Você cada vez consegue matar menos e cada vez vai ficando maior ainda esse desequilíbrio, esse terreno vai ficando cada vez mais fértil para o fungo crescer. Porque quanto mais o fungo cresce, mais ele vai desequilibrando o seu corpo, e quanto mais desequilibrado o seu corpo, mais o fungo consegue crescer. É um ciclo sem fim, gente, se não tratar da maneira correta. Ai, passei demais, peraí. Acabaram as perguntinhas? Aqui a Márcia está perguntando qual tipo de exame que eu posso descobrir a candidíase. Então, Márcia, o principal para você saber que você está com candidíase mesmo é uma boa anamnese, tá? Uma boa anamnese bem feita. Sabe o que é a anamnese, gente? É aquela pesquisinha que quando você vai se consultar, por exemplo... Perdão, gente, deixa eu tomar uma aguinha. Aquelas perguntinhas lá, entender como são os seus sintomas, o que você está sentindo, como que é como são os seus hábitos, como é a sua rotina alimentar principalmente, seu histórico, se você toma algum remédio por muito tempo, se você, sabe, essas coisas todas, essa anamnese, essa pesquisa aí, uma anamnese de sintomas para entender os seus sintomas, por isso, tá? Por isso que a gente tem que entender
Eu falo a gente, principalmente os profissionais, para conseguirem atender bem vocês. Se vocês souberem, melhor ainda, é ótimo. Mas não é uma obrigação de vocês, né? Mas eu trago isso aqui para vocês saberem, porque eu acredito que o conhecimento transforma, o conhecimento liberta. Então eu trago o conhecimento para vocês. Então, para você saber que está com candidíase mesmo. Primeiro, sintomas, né? Não somente os sintomas vaginais, avaliar não somente os sintomas vaginais, mas outras coisas que estão acontecendo, às vezes por anos, às vezes até décadas aí no seu corpo. Aquela enxaqueca que você não consegue tratar de jeito nenhum, aquele cabelo caindo que você faz de tudo e não resolve, aquela gastrite que você trata e nunca dá jeito. Aquela tontura, aquela fraqueza que você tem aí, de vez em quando você sente, aquela vontade de comer doce desesperada que você sente, a barriga inchada, estufada, sabe? Muita coisa, tem muita coisa, né? Tem mais de 60 sintomas aí que podem ser avaliados para juntar as peças desse quebra-cabeça. E como que é a sua alimentação, né? Como que são os seus hábitos? O que você costuma comer sempre? Tem algum remédio que você usa de forma contínua? Quando você era pequeno, como que era a sua alimentação? Você tomou muito antibiótico quando era pequenininho? Né? Eu cresci nos anos 80. Então imagina, gente, olha, tudo era antibiótico, meu Deus do céu. Tanto de bezetacil que eu já tomei. Nossa, eu já tomei muita injeção de bezetacil. Nossa senhora, era muita infecção de garganta. Quando você era pequeno era como? Era cheio de todinho, danoninho, cheetos. Como que era? Então assim, tudo isso são coisas que vão contribuindo para ir desequilibrando seu corpo, facilitando o crescimento do fungo. Essa avaliação de hábitos, e depois você vai vendo questão sintomática, o que você sente agora, o que você percebe, as coisas que você já vem sentindo há um tempo, tratamentos que você já fez. Então tudo isso vai se somando para fechar esse diagnóstico. Então não é um exame específico que vai te dar isso, tá? Não existe um exame específico que você faça e vai falar, olha, esse exame aqui é certeiro. Não tem essa junção de fatores, tá? Tassiane, mesmo tratando a candidíase, posso continuar com o anticoncepcional? Sim, Tassiane. Quando você trata a candidíase da maneira correta, você está tratando lá a raiz do problema, do jeito certo, com todos os cuidados necessários para realmente enfraquecer de verdade ali o fungo, acabar com esse excesso de fungo e cuidar do organismo como um todo, né? Tratar esse terreno biológico, trazer de volta o equilíbrio para o seu organismo, para esse ambiente não ficar favorável para o fungo crescer, pode continuar com o seu anticoncepcional, não tem problema. Não tem problema. O anticoncepcional, ele tem hormônios que podem facilitar o crescimento do fungo? Sim, tem. Assim como nós também temos hormônios normalmente, ali um pouco antes da menstruação, que sobem a concentração e facilitam também o crescimento do fungo. Por isso, às vezes, a gente percebe que pioraram os sintomas vaginais ali, logo depois da menstruação, um pouquinho antes ou logo depois da menstruação, porque teve essa influência hormonal. Mas, assim como os nossos hormônios vão continuar no nosso corpo, os hormônios que estão ali vindo no anticoncepcional também vão continuar chegando e também não vão conseguir ter força suficiente para deixar o fungo crescer demais. Quando está tudo equilibrado, você conseguiu alcançar ali a recuperação completa ali do seu organismo, o fungo está lá na quantidade pequenininha, certinha, que sempre deveria ser, e tudo está funcionando bem, essa influência do anticoncepcional, dos hormônios do anticoncepcional e dos nossos próprios hormônios também, não vai ser o suficiente, não vai ser um gatilho forte o suficiente para o fungo crescer além do normal, tá certo? Então não tem problema algum, pode continuar com o seu anticoncepcional. Quando você faz o tratamento certo, você consegue sim, sem problema.
Francisca, boa noite, já tava com saudades. Eu também, Francisca, eu precisei ficar 2 semanas, né, gente? Fiquei 2 semanas sem fazer live com vocês. Minha voz ainda não está 100%, mas já tá dando para conversar aqui com vocês um pouquinho, gente. Francisca, posso comer bolo de cenoura com aveia e coco ralado? Francisca, olha, gente, essas questões aí de posso comer tal coisa, isso é bem relativo. Porque quando você está fazendo o tratamento correto para candidíase, tem fases diferentes esse tratamento. Então, dependendo de qual fase que você tiver, os cuidados, as recomendações são diferentes, tá? Então, por exemplo, mesmo que você esteja no comecinho, onde tem que não dar muito alimento ali para o fungo, você tem que combater o excesso do fungo, né? Logo de início, um bolo, por exemplo, de cenoura com aveia e coco ralado, esses 3 ingredientes estão ok. Esses 3 ingredientes, tudo bem. Você tem que ver que outras coisas você vai estar colocando nesse bolo, tá? Para você não estar colocando ali alimentos que vão alimentar o fungo mais do que o seu próprio corpo, tá certo? Mas cenoura, aveia, coco ralado, isso aí você pode consumir assim, em qualquer fase do tratamento, na vida inteira, não tem problema algum. Cadê aqui se entrou? Bela, cheiro de amônia na secreção é típico da candidíase? Bela, eu não diria que é típico da candidíase não, mas pode acontecer, porque o que está acontecendo ali na secreção, naquele corrimento que acontece na candidíase, é uma mistura de várias coisas. Então, às vezes pode ter ali junto ali na microbiota vaginal individual da pessoa, algum tipo de bactéria que produza amônia, tá? Então, é uma mistura de fungo que está ali com as toxinas do fungo, com as bactérias locais, com as, entre aspas, toxinas, substâncias ali liberadas pelas bactérias locais, o muco que está ali protetor. Então, é uma mistura de tudo isso. Em alguns casos pode acontecer de no meio dessa mistura ter algum tipo de bactéria que também produz amônia, tá? Mas não dá para dizer que é típico, tá certo? Rosângela, no Papa Nicolau não dá para ver a candidíase? Então, Rosângela, como eu falei no inicinho, no Papa Nicolau você até pode, né, aparecer lá presença de hifas ou presença de fungos compatíveis com o Candida sp, ou presença do fungo Candida albicans, quando morfologicamente dá para ver melhor. Mas se aparecer, só confirma. Mas nem sempre vai aparecer, porque quando você vai coletar material para o Papa Nicolau, não é uma raspagem inteira, você não pega a parede inteira ali, sabe, do canal vaginal e tal. Então, é principalmente o colo do útero e um pouquinho, às vezes, das paredes. Então, às vezes, nos locais onde pegou, não tem uma quantidade suficiente de fungo para aparecer no exame. Mas, se aparecer, só confirma, tá? Mas, assim, dá pra ver, mas nem sempre. Tá certo? Amanda, nistatina ajuda? Então, Amanda, como eu falei, a origem da candidíase está lá no intestino. Enquanto não cuidar dos fungos que estão lá no intestino, enquanto não regenerar esse intestino da forma correta, não cuidar, não regenerar e cuidar desse terreno biológico, desse ambiente do seu corpo. O que é isso? É a mistura ali, né? Cuidar do intestino, reequilibrar ali aquela microbiota, acabar com o excesso do fungo,
fortalecer a sua imunidade, colocar tudo nos eixos ali funcionando certinho, não vai acabar com a candidíase. A anistatina, ela pode ajudar? Sim, ela pode ajudar porque ela é um antifúngico. Então, ela vai amenizar um pouco seus sintomas, principalmente quando você está usando ali sintomas locais, vai amenizar ali os sintomas vaginais, quando você usa a anistatina em forma de creme, por exemplo, ou óvulo. Porém, não vai resolver o seu problema. Então, todos esses remédios que a gente toma, esses antifúngicos, mesmo que sejam de forma oral, eles não vão conseguir acabar com o problema de verdade. Primeiro, porque não vão matar todos os fungos, e mesmo se conseguisse matar, eles iam crescer novamente porque não cuidamos do terreno biológico. E também, localmente, vaginal, não está cuidando do intestino de qualquer forma, tá? Então, vai te ajudar a amenizar um pouco os sintomas, mas não vai resolver o problema, não acaba com a candidíase. A Lani, essa é outra clássica também, né? A Lani colocou aqui, estou tomando amoxicilina, favorece a candidíase. Então, gente, a amoxicilina é um antibiótico. Então, vamos lá. Todo antibiótico que a gente toma, ele não mata só as bactérias patogênicas, as bactérias ruins que estão provocando a doença, a infecção, que tá causando sintomas que a gente está precisando tratar. Isso independente de qual antibiótico for. Não existe um antibiótico extremamente específico que vai matar somente aquela bactéria que está causando a doença, tá? Eles vão matar outras bactérias também, incluindo as bactérias boas da nossa microbiota, as bactérias boas que estão ali no intestino, as bactérias boas que estão no canal vaginal. Então, esses antibióticos, eles vão piorar essa desbiose, eles vão matar bactérias boas que já estão um pouco mais enfraquecidas, já estão numa quantidade menor. Então, vai matar mais ainda, aí vai ficar mais espaço para o fungo crescer, né? Menos bactérias boas combatendo os fungos, mais espaço, mais nutrientes sobrando ali, mais comida sobrando. Então, facilita sim o crescimento do fungo cândida, porque vai piorar essa questão da desbiose, vai matar muitas bactérias boas também. Mas é motivo para não tomar antibiótico, gente, não tem jeito. Às vezes a gente precisa. Remédios, quando bem empregados no momento certo, para a coisa certa, salvam vidas, tá? Quando não bem empregados, eles viram venenos. A diferença aí entre remédio e veneno é a dose, tá certo? Então, se você precisa tomar, não tem jeito. Precisa, né? Precisa. Mas realmente favorece a candidíase, sim. Silvanir, a alimentação é a primeira regra a mudar. Silvanir, totalmente. Até existem outras coisas complementares e tal, mas se não cuidar, né, da alimentação, você continua dando comida para o fungo. Ou você não dá comida, sustentação nutricional suficiente para o seu organismo. Ou você está intoxicando o seu corpo com substâncias que ele não vai saber lidar bem neste momento. Ou você está matando bactérias boas com algumas substâncias que tem em alguns alimentos. Então, não tem jeito. A base para o tratamento correto é a alimentação. Não tem jeito, tem que ter uma alimentação correta, né? Bem orientada, bem acompanhada, tá? E é isso, tá certo, gente? E, por exemplo, mas aí eu tenho que mudar a alimentação e fazer mais um monte de coisa? Nem sempre, tá? Tem coisas que você pode fazer para te ajudar no processo, mas, por exemplo, se você está grávida, se você está amamentando, tem coisa que não dá para você fazer de complemento. Então, basicamente, a alimentação. Ou então, não quero só mudar a alimentação. Sim, você consegue
perfeitamente acabar com a candidíase com a alimentação. A alimentação correta, bem orientada, do jeito certo, assim como eu ensino no meu método, tá? E é isso. Não dá pra correr. Não dá pra correr da alimentação. Ah, Tuca, se fosse fácil assim seria uma maravilha. Tuca tá perguntando aqui, olha, se usar o alho e o óleo de coco resolve a candidíase? Não, gente, não resolve. Não resolve, como eu acabei de falar aqui. A base do tratamento correto é a alimentação. Do jeito certo, com fases diferentes, como eu falei, a gente precisa enfraquecer o fungo, combater o fungo. Depois a gente precisa readaptar o nosso organismo a essa nova realidade, depois manter, aprender a manter esse equilíbrio novo que a gente encontrou, tá? Então, não tem jeito. Se usar alho e óleo de coco resolver essa candidíase, gente, era uma maravilha. Eu não precisava ficar aqui explicando, falando tanta coisa pra vocês. Vocês vão falar, olha, ó, usa alho e óleo de coco e resolve a candidíase. Se fosse assim, nossa, gente, eu não precisava ter estudado tanto, corrido tanto atrás de tanta coisa pra eu entender realmente o que eu precisava fazer pra acabar com a candidíase. Não é não, tá, gente? Óleo de coco tem propriedades antifúngicas, pode te ajudar em algumas coisas, sim, pode. O alho é a mesma coisa, mas não resolve não a candidíase, tá bom? Tassiane, no seu método você suplementa, Tassiane? A premissa básica não é a suplementação, é você entregar para o seu corpo através da alimentação o que ele precisa. Em alguns casos, dependendo da necessidade, aí eu indico alguma suplementação. Mas basicamente, assim, eu não saio mandando suplemento para todo mundo não, porque não tem essa necessidade. Tá certo, Tassiane? Até porque, gente, dependendo do suplemento que você toma, você tá até atrapalhando o seu corpo. Você até piora, né? Você pode, às vezes, estar alimentando fungo ou enfraquecendo bactérias quando o suplemento não é adequado para aquele momento, né? Não é adequado para a situação atual do seu corpo. Então, muita gente vem, não, vou tomar um polivitamínico, né? Para me ajudar com a imunidade, gente. Esses polivitamínicos de farmácia, meu Deus do céu. Você pega aquilo, tem alguns que são assustadores. Então, tem alguns que você olha assim... Tem alguns que são assustadores, que tem tanto aditivo químico que vai matar suas bactérias boas, tanto aditivo químico que assusta. E tem alguns que, além dos aditivos químicos que tem, que você olha e você assusta, aí na hora que você olha a quantidade de cada tipo de vitamina, de cada mineral, dá vontade de rir. Que é coisa que não faz nem cosquinha. Que um prato de comida bem feito, te entrega muito mais coisa do que tá aquilo ali. Nossa, sinceramente. Tem suplemento que é melhor você nem tomar. Tuca, qual é essa alimentação que devemos comer mesmo para eliminar? Então, Tuca, eu ensino isso, esse passo a passo, bem certinho no meu método Cândido Sem Crise. E ele não está com inscrições abertas no momento, né? Não tem, eu abro vagas assim de tempos em tempos. Eu acabei de fechar uma turma agora tem 2 semanas. Então, tem uma lista de espera, né? No link da bio. Aqui vocês que estão no Instagram, meninas que estão no YouTube, no Facebook, não vai ter o link aí pra vocês, né? Mas aqui no Instagram, aí vocês vêm pro Instagram. Mas aqui no Instagram, o link na bio é uma lista de espera pra você colocar lá o seu e-mail pra ser avisada, colocar ali os seus dados, né? Pra você ser avisada em primeira mão quando a gente for abrir novas vagas pro método, tá? Assim, em breve teremos novidades, porque eu sei que é uma necessidade muito grande de muitas mulheres, mas eu não consigo, né? Eu tenho essa responsabilidade de, primeiro,
encaminhar muito bem no tratamento, as meninas que chegam em cada turma, para ninguém ter mais dúvidas, para todo mundo já estar fluindo bem ali, já começando a ter resultados, aí sim eu abro uma nova turma, tá certo? Mas para você saber mais, clica no link que tá lá na bio, tem um resuminho lá para vocês e você entra para fila de espera, coloca lá seus dados para entrar para fila de espera na lista, né, gente? Eu errei o nome. Na lista de espera para ser avisado em primeira mão quando for abrir novas turmas, tá certo? Quando eu for abrir a nova turma, mas em breve teremos novidades, tá? E não tem como eu passar isso aqui numa live, não tem como. Eu crio um método inteirinho, assim, sabe? Um passo a passo, bem certinho, com acompanhamento, que é importantíssimo. Então, não tem como eu passar aqui em uma live, né? Ainda mais agora, no finalzinho, nem que fosse a live desde o começo explicando isso, não daria, tá? Não teria como, não cabe. Mas aqui no finalzinho, né, respondendo uma pergunta, não tem como eu explicar a alimentação que precisa acontecer no método, porque é diferente, tá? São fases diferentes, cada fase tem cuidados diferentes, recomendações diferentes, tá certo, Tuca? Então eu trago coisas aqui pra vocês, pinceladas assim, às vezes eu trago alguma dica, muita conscientização para vocês entenderem o que está acontecendo aí no seu corpo, mas não tem como eu passar tudo aqui em uma live, não cabe. Ai, perdão, gente. Ai, peraí. Vamos encerrar, tá? Direitinho. Não vou deixar vocês dar a mão aqui, começar a tossir, desligar tudo não, tá bom? Cananda, o ácido bórico em cápsula resolve a candidíase? Não resolve, gente. Assim como já me perguntaram nesta mesma live, se alho e óleo de coco resolve a candidíase? Não resolve a candidíase. Estatina resolve? Também não resolve. Nenhum tipo de tratamento local, vaginal, vai resolver a candidíase. Vai te ajudar a amenizar sintomas? Sim, vai te ajudar a amenizar sintomas locais por um tempinho. Mas enquanto você não cuidar da raiz do problema que está lá no intestino, não adianta anistatina, não adianta ácido bórico, não adianta fluconazol, não adianta itraconazol, não adianta tinidazol, não adianta ginecanestem, não adianta nada. Isso não vai resolver a candidíase. Não vai. O que vai resolver a candidíase é cuidar do seu corpo aí como um todo. Cuidar, enfraquecer o fungo, combater esse excesso de fungo, mas também reequilibrar esse organismo, reequilibrar esse terreno biológico para não ficar favorável para o crescimento anormal dos fungos, tá? Então você precisa sim primeiro combater o fungo da maneira correta e não é com remédio. Se fosse com remédio ia ser uma maravilha, eu não teria precisado sofrer tanto com candidíase por mais de 10 anos. Mas depois, né, você vai enfraquecer o fungo da maneira correta, sem remédios. Depois você vai ensinar o seu corpo, entender o seu corpo, como ele precisa, como que o seu corpo vai respondendo a uma manutenção, né, que eu chamo de readaptação, aí readaptando o seu corpo a esta nova realidade de equilíbrio. Então você vai adaptar o seu corpo a essa nova realidade. E depois é a manutenção, é você manter tudo que você conquistou, para realmente o seu corpo se manter nesse terreno biológico ideal, não favorável para o crescimento do fungo cândida, tá certo? Aí acabou a candidíase, tá? O fungo não vai conseguir crescer mais do que o normal, não. Então, meninas, deixa eu ver, a Adriana perguntou, então você quer dizer que é reeducação alimentar? Adriana, não é exatamente reeducação alimentar não, tá? Reeducação alimentar é você aprender a comer de forma saudável, tá? Isso é um tratamento, porque uma reeducação alimentar é uma coisa que você vai fazer e para você ir mantendo, levando aí na sua vida inteira, para manter a sua saúde. No tratamento da candidíase, você faz um tratamento.
Tem algumas coisas que algumas pessoas podem entender como uma reeducação, sim, porque você vai estar aprendendo o que piora a candidíase, o que vai facilitando o crescimento do fungo, né? Você vai aprendendo o que vai fortalecer o seu corpo para te ajudar a impedir que esse fungo cresça novamente. Mas é um tratamento, porque tem uma reeducação alimentar, basicamente você vai aprender a fazer uma coisa que vai ali de uma forma linear, vai indo para sempre. O tratamento não, você tem fases ali definidas, né? Então, em um primeiro momento você faz ali o combate do fungo, traz de volta o equilíbrio ali para o seu corpo. E o que você precisou para fazer isso é diferente do que você precisa depois para fazer a manutenção, tá certo? Então, não dá para dizer que é uma reeducação alimentar, porque tem questões específicas que precisam ser feitas que não são para a vida inteira, tá certo? Deu para entender, gente? Ou ficou meio confuso isso aí? Às vezes eu falo umas coisas que na minha cabeça soou bem, soou assim, que deu para entender bem, mas às vezes na hora que a pessoa tá escutando assim, não sei. Então, meninas, olha, lembrando, né, que tem a lista de espera para o método Cândida Sem Crise, né, tem mais informações, vocês serão avisadas quando abrir, quando for abrir novas turmas, tá? Para quem tem interesse em aprofundar, entender e seguir meu método e tal. Mas estou aqui, sempre com vocês, trazendo informação científica, informação de qualidade, porque eu não quero que vocês sofram assim como eu sofri por mais de 10 anos com candidíase. E mesmo que vocês não tratem comigo, tá, gente? Eu quero trazer informação aqui para pelo menos você conseguir escolher um profissional que vai conseguir te tratar do jeito certo. Para você entender esse tratamento que estão te passando ali, é só mais do mesmo e que não vai te dar o resultado que você precisa, que vai só amenizar por um tempo. Então, o que eu faço muita questão de trazer aqui para vocês é consciência. Consciência. Aí depois você tem o seu livre-arbítrio de fazer suas escolhas, mas escolhas conscientes. E que você vai saber se sim vão conseguir te levar na direção correta para acabar de uma vez por todas com a candidíase, ou se não, isso aí é só mais daquele mesmo que só vai cuidar de sintoma e não vai acabar com a candidíase de verdade não. Primeiro de tudo, né, se você chegar no profissional e falar, candidíase não tem jeito não, gente, você vai ter que aprender a conviver com ela, né, para sempre. Então, já corre, tá? Porque ninguém tem que aprender a conviver com candidíase não, tá certo? Nagirlene, eu já fiz minha escolha. Ai, Nagirlene, linda, entrou na nova turma. Uma querida. Seja muito bem-vinda. Já dei as boas-vindas, já conversei com a Nagirlene. Então, meninas, olha, um grandíssimo beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Então eu espero não precisar ficar muito tempo sem fazer live mais, porque eu tava com saudade de vocês, tá, gente? Eu que agradeço, né, Girlene? Um beijo. Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe a semana de todas vocês. Beijo, queridas.